Existe um jeito cristão de andar de bicicleta? Afinal, os pedais giram para o mesmo lado, os freios funcionam da mesma forma, quer o ciclista tenha fé ou não. E assim, muitos acham que trabalho é trabalho. Afinal de contas, eu estou servindo a Deus quando respondo e-mails? Ou emito boletos? Ou dou aula de matemática? Ou faço controle de estoque? Ou simplesmente ajudo meu chefe a ganhar mais dinheiro? Essas são perguntas legítimas e merecem uma resposta bem maior do que eu vou dar aqui. Mesmo assim, gostaria de sugerir algumas formas de como você pode servir a Deus, não importa o que você faça. Não importa a situação que você está passando, Jesus sabe exatamente como você está se sentindo. Ele não é um Deus distante, mas alguém que se identificou completamente com a nossa experiência humana, sendo semelhante a nós em todos os aspectos. Jesus, inclusive, trabalhou. Como nós, ele teve que cumprir prazos, lidar com clientes difíceis e superar crises econômicas. Nós não sabemos exatamente o que Jesus fazia profissionalmente. De acordo com Marcos 6,3, Jesus era um carpinteiro, ou um tecton no grego, uma palavra que se refere a qualquer profissional que trabalhe com madeira em vez de metal ou pedras. Então não sabemos se ele era marceneiro e fazia cadeiras, ou se ele era carpinteiro e fazia casas, mas sabemos que ele trabalhava. Até mesmo após a sua ressurreição, Jesus se deu o trabalho de preparar o café da manhã para os seus discípulos, com pão e peixe. Por um lado, então, Jesus era um ser humano como nós e, portanto, é nosso exemplo para tudo. É alguém que nós buscamos imitar. Ele é nosso modelo de maturidade, a imagem de quem nós buscamos ser como cristãos. Mas, por outro lado, Jesus também era Deus, tinha um caráter perfeito e uma missão diferenciada. Então, talvez um outro personagem bíblico seja mais perto de nós e nos ajude a entender como podemos servir a Deus através de um emprego comum ou secular, como se diz. Eu estou falando de Daniel, aquele jovem judeu que aos 16 anos de idade foi levado à força para a Babilônia. Naquela época, a Babilônia havia invadido e saqueado Jerusalém e levou consigo a nata da sociedade para que o povo não pudesse se reorganizar e rebelar. Uma outra razão é que eles queriam aproveitar os jovens com potencial para poder melhorar o próprio nível cultural do seu país. Então, assim, Daniel acabou frequentando, digamos, a Universidade da Babilônia, sendo treinado por vários anos em línguas antigas, administração e política, história da Babilônia, bem como diversas práticas religiosas pagãs. Mas como é que Daniel lidou com isso? Bem, no capítulo 1, verso 8, diz que Daniel decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. Então nós vemos que Daniel se manteve firme nos essenciais, mas foi flexível naquilo que não era essencial. Por um lado, Daniel tinha consciência de que ele estava exilado em um outro país, numa outra cultura. Ele sabia que precisava se adaptar. Por outro lado, ele também sabia que a lei de Deus ainda estava em vigor e, portanto, ele está determinado a segui-la. Então, Daniel decidiu aceitar estudar a língua e a cultura dos babilônios, mas rejeitou os seus alimentos consagrados aos ídolos. Ele conseguiu manter a sua identidade num ambiente hostil, em parte porque ele foi sensível, respeitoso, sábio na sua negociação com os seus superiores. Nós passamos por um dilema muito semelhante. Nós sabemos que estamos num ambiente secular, mas também sabemos que precisamos ser fiéis a Deus em qualquer contexto. Precisamos da sabedoria do Espírito Santo para discernir o que é essencial e o que não é. E como Daniel, precisamos ser respeitosos e sábios na forma como nos relacionamos com os nossos colegas e nossos chefes não cristãos. Se nós os tratarmos bem e conquistarmos a sua confiança, eles poderão ter simpatia por nós e pelo Evangelho também. Após se formar, Daniel se tornou funcionário público e administrador de alto escalão num governo pagão. Isso sugere que uma carreira acadêmica e no funcionalismo público são atividades legítimas para nós cristãos também. E ainda assim nos perguntamos, como é possível servir a Deus num contexto desse? Se nós lermos Daniel capítulo 6, lemos o seguinte:
Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os sátrapas por suas grandes qualidades que o rei planejava tê-lo à frente do governo de todo o império. Diante disso, os supervisores e os sátrapas procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada conseguiram. Não puderam achar nele falta alguma, pois ele era fiel, não era desonesto nem negligente. Vimos aqui primeiro que Daniel manteve a sua integridade pessoal. O texto diz que ele não era desonesto nem negligente, ou seja, ele não tinha o rabo preso em nenhuma situação. Mas Daniel também foi um exemplo de excelência profissional. Ele não era apenas um cara certinho, mas foi competente em tudo que ele fazia. Como já dizia a escritora Dorothy Sayers, a primeira coisa que uma religião deve dizer a um marceneiro é que ele tem que fazer mesas bem feitas. E foi assim que Daniel agiu. Ele se destacou tanto pelo seu profissionalismo que o rei queria colocá-lo como uma espécie de primeiro-ministro sobre todo o reino. E em terceiro, nós vemos que Daniel foi fiel na prática das disciplinas espirituais que sustentam a fé. No capítulo 6, verso 10, lemos que Daniel foi para casa, foi para o seu quarto, no andar de cima, cujas janelas davam para Jerusalém, e ali fez o que costumava fazer. 3 vezes por dia se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. Daniel não foi negligente na prática da oração, nem na leitura das Escrituras, nem mesmo sob pressão, nem mesmo com ameaça a um custo pessoal muito grande. Tempos de crises e pressão não são agradáveis, mas são oportunidades de demonstrarmos a nossa fé publicamente, ainda que sem palavras. Às vezes isso pode nos trazer mais problemas, outras vezes pode levar a mudanças positivas no local de trabalho. Seja como for, Deus sempre se alegra com a nossa fidelidade. Deus honrou a fidelidade de Daniel e usou ele ao longo da história de vários governantes e impérios sucessivos. E aí sim nós vemos que a nossa função está menos para mudar o mundo e mais para sermos fiéis, confiando que Deus também vai honrar a nossa fidelidade. Afinal, fomos ensinados a sermos fiéis, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é vão. Por hoje é só, então fique ligado nos próximos vídeos do nosso canal. Eu sou Rafael, coordenador do Didaquê, um ministério da Teach Beyond Brasil. Se você quer saber mais sobre nós, acesse o nosso site e siga-nos nas redes sociais. Até mais!